Em 1868, fui vendida em um leilão por R$ 5.000, mais barata que uma boa sela de montaria. A multidão riu. Ninguém me queria. Então, um desconhecido deu um passo à frente da beira da multidão. Ele pagou os R$ 5.000. Casou-se comigo antes do anoitecer, e naquela noite me deu o quarto, dormiu perto do fogo, e não me pediu nada, nem uma única coisa. Eu continuava esperando a crueldade. Ela nunca chegou. Em vez disso, ele me construiu uma cadeira, porque a minha era muito estreita e machucava minhas costas. Foi então que percebi que este homem das serras, quebrado e silencioso, não comprou uma esposa. Ele salvou uma mulher que ninguém mais via. E sem saber, eu estava prestes a salvá-lo, também. A poeira nunca terminava de assentar no riacho da redenção. Ela permanecia suspensa no ar, como se fosse o próprio julgamento divino, cobrindo tudo com uma fina camada de terra áspera que refletia a textura moral daquele lugar. O vilarejo ficava encaixado entre os estados de Goiás e Mato Grosso, um ponto de passagem para tropeiros, contrabandistas de cachaça e homens que haviam aprendido que quanto mais para o oeste se internavam, mais fácil era esquecer o que dizia a lei lá no leste. Em uma sexta-feira de finais de setembro de 1868, a praça do vilarejo se encheu com mais gente do que o habitual. A notícia sobre o leilão de noivas havia se espalhado rápido, uma prática à qual o delegado Santos fazia vista grossa, sobretudo porque era ele mesmo quem a organizava. As mulheres chegavam ao oeste em carroças, às vezes por vontade própria, às vezes não. As que não tinham família, nem futuro, nem proteção, terminavam naquela plataforma de madeira de pé, sob um sol impiedoso, enquanto os homens gritavam cifras como se estivessem leiloando gado. Ana Florinda de Moraes estava terceira na fila, torcendo entre suas mãos o tecido vasto de seu único vestido. A peça se esticava sobre seus ombros largos e sua abundante cintura, remendada em várias partes onde as costuras já haviam renunciado a contê-la. Tinha 19 anos e havia aprendido a se fazer pequena de formas que não tinham nada a ver com o espaço físico. Seus olhos permaneciam cravados nas tábuas deformadas sob seus pés, seguindo os veios da madeira, como se ocultassem segredos que valesse a pena conhecer. A primeira moça foi vendida por R$ 40.000, uma loira magra com olhos assustados de coelho. A segunda, uma viúva com 2 filhos, alcançou 25. O comprador olhou para aquelas crianças como se fossem um incômodo que estava disposto a tolerar pelo preço adequado. Então chegou a vez de Ana. O delegado Santos lhe agarrou o cotovelo, não com suavidade, e a conduziu até o centro da plataforma. A multidão, que até então havia estado alvoroçada pela cachaça e a excitação, caiu em outro tipo de barulho. Risadas das cruéis, daquelas que nascem no ventre e saem tortas. Bem, cavalheiros, anunciou Santos com uma alegria falsa na voz. Aqui temos a senhorita Ana Florinda de Moraes, forte como um boi esta, boa para o trabalho pesado. Mais gargalhadas. Alguém ao fundo gritou algo vulgar sobre haver muito onde se agarrar. O rosto de Ana ardeu, mas ela havia aprendido a não estremecer. Encolher-se só piorava as coisas. Escuto R$ 10.000? Silêncio. 8. Um homem perto da frente cuspiu fumo de rolo no chão. Diabos, Santos! Você teria que me pagar para eu levar isso para casa? Ana fechou os olhos. Já sabia que isso aconteceria. Seu pai a havia advertido antes de assinar os papéis que a haviam colocado naquela situação. Dê graças se alguém estiver disposto a te levar. Havia resmungado com hálito de cachaça quando suas dívidas de jogo já eram maiores que sua capacidade para ignorá-las. Sua mãe morreu ao te trazer a este mundo e desde então você não tem feito nada além de nos deixar sem casa e sem comida. Ela se perguntou vagamente o que acontecia com as moças que ninguém comprava. Elas iam passando de mão em mão até que alguém se apiedasse ou terminavam nas casuchas junto à ferrovia, onde as mulheres vendiam outra coisa além do casamento. R$ 5.000? Tentou Santos com o desespero aflorando em sua voz. Vamos, rapazes. R$ 5.000 por uma esposa legal. Isso custa menos que uma boa sela de montaria. O silêncio se prolongou tanto que até as risadas se apagaram.
Ana sentiu que algo dentro dela também se apagava. A última e pequena esperança de que em algum lugar alguém pudesse vê-la, como humana, como alguém que valesse algo. Então ouviu a voz. Eu a levo. Vinha da beira da multidão, grave e áspera como cascalho sob as botas. Os homens se afastaram, e Ana se atreveu a levantar a vista. O homem que deu um passo à frente parecia talhado das mesmas serras, alto, largo de ombros, vestido com couro de camurça que havia conhecido décadas melhores e uma barba que ocultava a maior parte de seu rosto. Seu cabelo castanho escuro, salpicado de fios brancos, caía por debaixo dos ombros. Ele se movia com aquela quietude de quem passou mais tempo entre animais do que entre pessoas. Tudo nele dizia perigo, exceto seus olhos. Aqueles olhos só pareciam cansados. Calixto Azevedo, disse o delegado Santos com evidente surpresa. Não esperava vê-lo em um leilão de noivas. Pensei que você havia acabado com a companhia civilizada. Não pensava vir, respondeu Calixto, dirigindo o olhar para Ana e afastando-o em seguida, como se também não pudesse olhá-la de frente. Mas eu a levo. Não disse? Santos se recuperou rápido ao sentir o cheiro do dinheiro. Bem, Calixto, para um exemplar tão fino como este, eu estava pensando que 5.000 réis. Isso você acabou de pedir por ela. A voz de Calixto não subiu, mas havia algo nela que fez o delegado calar. A menos que queira explicar por que o preço sobe no momento exato em que alguém de verdade oferece algo. O rosto do delegado ficou vermelho, mas ele fez um gesto para seu ajudante. Está bem, que pague e é sua. Calixto contou umas moedas velhas e gastas, certamente ganhas vendendo peles. Não voltou a olhar para Ana, nem reconheceu sua presença enquanto a transação se completava. Só permaneceu ali como se estivesse comprando farinha e não uma vida humana. Bem, então, disse Santos guardando o dinheiro com satisfação. Já conhece a lei. Noiva deve estar legalmente casada antes do anoitecer. O padre Joaquim está em seu escritório. Você tem umas 4 horas. Calixto assentiu uma única vez e por fim se virou para Ana. Sabe montar? Ela encontrou sua voz, pequena e enferrujada. Eu sim, um pouco. Será suficiente. Ele começou a caminhar em direção ao poste onde o esperava um enorme cavalo castrado de pelagem tordilha, como se desse por certo que ela o seguiria. Ana desceu da plataforma com umas pernas que pareciam água. A multidão já havia perdido o interesse e se dirigia à cantina para gastar em cachaça o dinheiro que lhes restava. Ela apressou o passo atrás de Calixto, muito consciente de que não conhecia aquele homem. Não sabia o que ele pretendia. Não sabia se as próximas horas seriam melhores ou piores do que a plataforma do leilão. Ele parou junto ao cavalo e o apontou. Terá que ir atrás de mim. Apenas se segure. O cavalo media pelo menos 16 palmos. Ana o olhou. Depois olhou para Calixto e depois voltou a olhar para o animal. Não sei como. Pela primeira vez, algo parecido com uma expressão cruzou o rosto de Calixto. Não exatamente com paixão, mas também não com crueldade. Ele se aproximou de um bloco de montar junto ao poste e conduziu o cavalo até ali. Suba aqui. Mesmo com o bloco, trepar até o lombo do cavalo foi uma manobra pouco elegante que a deixou ofegante e demasiado consciente de qualquer olho que ainda pudesse estar observando. Mas Calixto não fez comentário algum, não riu, não fez nada além de montar na frente dela com a facilidade de quem leva décadas na sela. Agarre-se, repetiu. Ana apoiou as mãos com hesitação em seus flancos, mal roçando-o. O cavalo começou a se mover e o instinto a fez segurar-se com mais força, rodeando a cintura dele com os braços. Sentiu como ele se enrijeceu e depois, deliberadamente, relaxou. Nenhum falou enquanto cruzavam o vilarejo em direção a uma pequena igreja branca que havia conhecido tempos melhores. O padre Joaquim os recebeu na porta. Um homem de uns 70 anos, com olhos bondosos e umas mãos que tremiam ligeiramente pela doença de Parkinson, Calixto Azevedo, disse surpreso. Não o via pelo vilarejo há quase 2 anos. Havia ouvido que estava morto. Ainda não, respondeu Calixto, ajudando Ana a descer do cavalo. Preciso de um casamento, padre. Rápido e legal.
Os olhos do ancião pousaram em Ana, e ela se preparou para o julgamento. O nojo, os comentários, mas o padre Joaquim apenas assentiu devagar. Entrem, filhos. O Senhor não cobra extra pela pressa. O interior da igreja era escuro e fresco e cheirava a madeira velha e cera de vela. Calixto tirou o chapéu, deixando ver mais de seu rosto. De perto parecia mais velho, talvez 40 anos, com linhas fundas marcadas ao redor dos olhos e da boca. Tinha cicatrizes nas mãos que desapareciam sob as mangas. Era um homem que havia vivido duro e esperava continuar fazendo-o. O padre Joaquim sacou uma bíblia gasta e um livro de registro. Nomes: Calixto James Azevedo. O padre escreveu e depois olhou para Ana. Ela engoliu em seco. Ana Florinda de Moraes. Idades? 41, disse Calixto. 19, sussurrou Ana. Algo brilhou fugazmente na expressão do padre, mas ele continuou escrevendo. Algum dos dois entra neste matrimônio sob coação ou pressão? Ana quase riu. O que se supunha que ela deveria dizer? Que acabavam de vendê-la? Como se fosse um móvel, que não tinha escolha alguma? Mas Calixto falou primeiro. É livre para ir embora agora mesmo se quiser. Não a impedirei. Seguia sem olhá-la. Há uma casa de missão, 2 ruas mais adiante, recebem mulheres. Ou pode ficar aqui com o padre até que encontre outra opção. Isso só acontece se ela o escolher. Ana ficou olhando para ele. Não era isso o que esperava. Os homens que compravam mulheres em leilões não lhes ofereciam opções, não lhes davam saídas. O padre Joaquim pigarreou suavemente. Senhorita Moraes, deseja continuar? Ela pensou na casa de missão onde seria caridade. Pensou em voltar com seu pai que havia deixado claro que ela era um fardo. Pensou na plataforma do leilão e no som das gargalhadas dos homens. Pensou que o inverno se aproximava e não tinha dinheiro, nem habilidades que alguém valorizasse, nem um lugar neste mundo que a quisesse. Ao menos este homem lhe havia oferecido algo, embora ela ainda não entendesse o que. Continuarei, disse. A cerimônia foi breve. O padre Joaquim leu sua Bíblia com uma voz que tremia pela idade, pediu que unissem as mãos e Ana sentiu a palma de Calixto, áspera como casca de árvore, cálida e firme, envolver a sua. Ele pronunciou seus votos no mesmo tom grave e pedregoso, como se recitasse algo aprendido muitos anos atrás. Ela repetiu os seus, tropeçando em palavras que lhe pareciam demasiado grandes para sua boca. Pelo poder que me confere neste território e Deus Todo-Poderoso, eu os declaro marido e mulher. O padre sorriu. Pode beijar sua noiva, Calixto. Calixto ficou imóvel. Então, com muito cuidado, se inclinou e pousou os lábios na testa de Ana, breve, seco, completamente casto. Obrigado, padre, disse afastando-se em seguida. Assinaram o registro. O padre Joaquim lhes entregou um certificado escrito com caligrafia cuidadosa e assim, de repente, Ana Florinda de Moraes. Se tornou Ana Florinda Azevedo, com um sobrenome distinto, mas sem entender melhor sua vida. Calixto deixou 5.000 réis na mão do padre, apesar das protestos do ancião. Depois voltaram para fora, onde o sol já havia começado a cair em direção ao horizonte. Fiéis à lei, haviam se casado antes do anoitecer. Preciso comprar provisões, disse Calixto, conduzindo o cavalo em direção ao armazém. Não voltaremos ao vilarejo em alguns meses. Precisa de algo em particular? Ana baixou a vista para seu único vestido, seus sapatos gastos, a ausência total de posses que definia sua vida. Não tenho dinheiro. Não te perguntei se tinha dinheiro. Te perguntei se precisava de algo. Dentro da loja, Calixto se moveu com eficiência entre os corredores, escolhendo farinha, sal, café, munição. O dono do armazém os observava com uma curiosidade nada disfarçada. Quando Calixto voltou a perguntar a Ana o que precisava, ela finalmente conseguiu sussurrar que lhe faria bem um tecido para outro vestido. Ele assentiu e disse ao dono do armazém para adicionar 2 peças de algodão resistente, linha e agulhas. Depois acrescentou sabão, uma escova para o cabelo e um casaco quente que de verdade lhe servisse bem. Ana observou como crescia a pilha de coisas com algo parecido com o pânico. Não poderei te devolver tudo isso,
disse em voz baixa. Calisto a olhou de soslaio enquanto carregava as provisões nas alforjes. Não te pedi. A ascensão para as serras começou enquanto o sol pintava o céu de laranja e ouro. Deixaram o riacho da redenção para trás, seguindo um sendeiro que se tornava cada vez mais estreito e íngreme. Ana se agarrou às costas de Calisto, sentindo como cada músculo de seu corpo protestava pelo esforço desacostumado. O cavalo parecia incansável, abrindo caminho por um terreno que a teria aterrorizado a pé. Caiu a escuridão, e eles continuaram cavalgando. Ana cochilou contra as costas de Calisto, demasiado exausta para se manter acordada. Despertou quando o cavalo por fim parou, piscando confusa diante da luz da lua filtrando-se entre os pinheiros. Já chegamos, disse Calisto, desmontando e erguendo os braços para ajudá-la a descer. Suas pernas quase cederam ao tocar o chão firme. A cabana está logo atrás dessas árvores. A cabana era maior do que ela esperava. 2 cômodos em vez de um, com uma chaminé de pedra e um alpendre que rodeava 2 de seus lados. Calisto acendeu uma lamparina, revelando um espaço surpreendentemente limpo para ser a moradia de um solteiro. O cômodo principal tinha uma mesa, 2 cadeiras, uma chaminé e várias ferramentas e armadilhas penduradas nas paredes. Através de uma porta aberta, podia-se ver uma cama. Uma cama. O coração de Ana começou a bater com força. Aquele era o momento que ela havia temido. O momento em que descobriria o que aquele homem realmente queria de sua compra de 5.000 réis. Percebendo seu medo, Calisto parou de se mover e ficou muito quieto. A cama é sua, disse sem olhá-la. Eu dormirei aqui junto ao fogo. Há uma barra para a porta do quarto se quiser usá-la. Ela o olhou perplexa. Não entendo. Não te comprei para isso. Ele fez um gesto vago em direção ao quarto, claramente desconfortável. Te comprei porque ninguém mais ia fazê-lo, e pensei que qualquer lugar era melhor do que para onde você estava indo. Você fica com o quarto. Eu dormirei aqui. Pela manhã te explicarei como as coisas funcionam. Mas estamos casados no papel. Por fim, ele a olhou diretamente, e a tristeza de seus olhos era tão profunda que doía contemplá-la. Só de nome, se é isso que você quer. Eu só preciso. Ele parou procurando as palavras. Só preciso saber que há alguém nesta cabana, que ela não está mais vazia. Isso é tudo. Ana não soube o que dizer, então não disse nada. Calisto lhe mostrou o quarto sóbrio, mas funcional, com um colchão de verdade e mantas de lã. Levou suas provisões e depois voltou para o cômodo principal. Ela o ouviu avivar o fogo e se acomodar. Fechou a porta, mas não a trancou. Depois, se sentou na beira da cama e tentou compreender o que lhe havia ocorrido no espaço de um único dia. Vendida por seu pai, comprada por um estranho, casada antes do anoitecer, e agora sentada em uma cabana da serra com um homem que dizia não querer nada dela, salvo sua presença. Não fazia sentido. Os homens não faziam coisas sem querer algo em troca. Seu pai lhe havia ensinado bem essa lição. Mas quando por fim o esgotamento a arrastou ao sono, o último pensamento que teve foi que ao menos por aquela noite se sentia segura. Os meses seguintes transcorreram com um ritmo estranho. Calisto partia antes do amanhecer quase todas as manhãs para revisar suas linhas de armadilhas ou sair para caçar. Ana despertava e encontrava o fogo já aceso, o café já feito e geralmente algo para o café da manhã, toucinho, angu de milho ou, uma vez, ovos de jacu selvagem que ele havia encontrado. Retornava no meio da tarde com peças de caça que havia que limpar ou peles que havia que raspar. Quase não falavam, não por raiva, mas porque nenhum dos dois parecia saber o que dizer. Calisto trabalhava com uma economia de movimentos que sugeria que cada gesto havia sido calculado por eficiência. Ana tentava se fazer útil, cozinhava o que ele trazia, mantinha a cabana limpa e remendava suas roupas quando via que era necessário. Ela havia esperado que ele mudasse de opinião sobre a maneira de dormir. Esperou que reclamasse seus direitos de marido ou revelasse algum propósito mais obscuro. Mas enquanto outubro se convertia em novembro e chegavam as primeiras neves, Calisto manteve sua palavra. Dormia junto ao fogo. Ela dormia na cama. Existiam no mesmo espaço sem se tocar. Ana seguia sem compreender por quê. Uma noite,
Enquanto lavava os pratos do jantar, notou que Calisto trabalhava em algo à luz da lamparina. Ao se aproximar, viu que ele estava talhando uma cadeira maior que as duas que tinham, com um assento mais largo e pernas reforçadas. "Para que é isso?" perguntou antes de poder se conter. Ele não levantou a vista. "Para você." Suas mãos continuaram se movendo, arrancando finas lascas de madeira. "Devi fazer uma careta ao sentar-se ontem. Estas cadeiras são muito estreitas, machucam suas costas." Ana sentiu o calor subir ao rosto. "Não precisa que. Já a estou fazendo", a interrompeu. "A madeira já está cortada. Será melhor terminá-la." Ela o observou trabalhar uns minutos mais, aquele homem grande e silencioso, colocando tanto cuidado em algo só para sua comodidade. "Por que me comprou de verdade?" perguntou em voz baixa. As mãos de Calisto ficaram quietas. Durante um longo momento, ela pensou que ele não responderia. Então, uma vez tive esposa e um filho. O menino tinha só 3 anos. Ana esperou, temendo inclusive respirar. Eu estava fora revisando as armadilhas, quase 2 semanas, quando retornei. Ele largou a faca. A febre amarela havia passado por aqui. Os 2 estavam mortos. Estavam assim há dias. Eu os enterrei atrás da cabana, lá na colina, onde o sol bate pela manhã. "Sinto muito", sussurrou Ana. Foi há 7 anos. Calisto voltou a pegar a faca, embora não retomou a talha. "Depois disso vim para cá para cima. Construí este lugar. Pensei que viveria sozinho até morrer. Era o mais seguro. Qualquer um que se aproxime de mim é como se eu trouxesse má sorte, como se Deus estivesse me castigando por algo. Então, por que casar de novo? Eu a vi naquela plataforma. Vi como você olhava, como se já tivesse se rendido, como se pensasse que isso era tudo o que merecia." Sua voz se tornou ainda mais áspera. "Conheço esse olhar. Eu mesmo o carrego há 7 anos e pensei, talvez se eu pudesse te dar um lugar seguro, um lugar onde ninguém te fizesse mal, isso seria algo, significaria algo." A garganta de Ana se apertou. "Você me salvou por culpa, talvez." Por fim, ele a olhou. Ou talvez só esteja cansado de que tudo esteja vazio. Ela pensou nisso durante o resto da noite. Pensou em um homem tão esmagado pela perda que havia escolhido o isolamento em vez do risco, mas que havia quebrado suas próprias regras por uma mulher que ninguém queria. Pensou no que significava que nenhum dos dois acreditasse merecer bondade. Aquela noite, ela deixou de propósito a porta do quarto aberta. O inverno chegou com dureza. A neve se amontoou até os parapeitos das janelas, e o mundo se tornou branco e silencioso. Calisto os manteve providos de carne e lenha, trabalhando com um cansaço obstinado que beirava a obsessão. Ana aprendeu a curtir peles raspando-as e esticando-as até que suas mãos dossem. Também aprendeu a atirar, embora fosse péssima. Calisto foi paciente, mostrando-lhe uma e outra vez como alinhar a mira do rifle, como exalar antes de apertar o gatilho. "Não precisa ser perfeita", disse ele depois que ela errou um alvo pela 20ª vez. "Só precisa ser capaz de se proteger se me acontecer algo." "Não vai te acontecer nada." Ele lhe lançou um olhar que sugeria que já havia ouvido aquilo antes, mas algo estava mudando entre eles, coisas pequenas. A forma como Calisto havia começado a lhe servir o café pela manhã antes do seu, a maneira como Ana se assegurava de preparar as refeições que havia notado que ele mais gostava, o modo como haviam começado a sentar-se mais perto para compartilhar o calor do fogo durante as longas noites. Uma noite de dezembro, Calisto retornou de sua linha de armadilha sangrando. Tentou ocultá-lo, mas Ana viu como ele protegia seu braço esquerdo. Ela o fez sentar e tirar a camisa, deixando à mostra um corte feio do ombro ao cotovelo, onde ele havia batido contra uma rocha afiada. "Isso precisa de pontos", disse ela buscando seu costureiro. "Sanará. Se infeccionará e te matará." Ela enfiou a agulha com mãos firmes. "Fique quieto." Nunca antes ela o havia tocado de verdade, mas agora suas mãos estavam sobre sua pele nua, sentindo seu calor, o músculo firme por baixo. Ela o notou enrijecer enquanto ela trabalhava, fechando a ferida com pontos limpos e cuidadosos. Ele não emitiu som algum, mas a tensão em sua mandíbula dizia tudo. "Você é boa nisso",
disse ele quando ela terminou de enfaixá-lo. Tive prática. Meu pai voltava para casa ferido muitas vezes, quase sempre por brigas. Ele recolheu o pano ensanguentado. Eu era a única que restava para remendá-lo. Ele te batia? A pergunta foi suave, mas por debaixo dela havia algo perigoso. Ana levantou a vista para o rosto de Calisto e viu uma fúria cuidadosamente contida. Não com frequência, respondeu. Na maioria das vezes só se assegurava de que eu soubesse que não me queria, que eu era demais, demasiado grande, demasiado faminta, demasiado cara para manter. Ouviu sua própria voz tornar-se plana, sem emoção. Suponho que ele tinha razão. Era um maldito covarde. Calisto se pôs de pé e depois pareceu lembrar que ainda não usava a camisa. Pegou-a de onde ela a havia deixado. Sabe, um homem que não é capaz de ver o valor de sua própria filha é um covarde e um idiota. Já não sou uma menina e sei o que sou. De verdade. Ele se aproximou e Ana se forçou a não recuar. Porque de onde eu estou, você é alguém que se levanta cada manhã e faz o que tem que fazer sem reclamar. Alguém que nunca me pediu nada, nem mesmo quando tinha todo o direito. Alguém que fez com que este lugar se sentisse menos como uma tumba e mais como um lar. Ele parou como surpreso de suas próprias palavras. Isso é o que eu vejo. Ana sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas e as afastou com fúria. Não precisa dizer coisas bonitas só porque. Não digo coisas que não sinto nunca, ele sustentou o olhar. Essa lição eu aprendi da pior maneira. Depois daquela noite algo mudou. Falaram mais. Calisto lhe contou sobre sua infância em Minas Gerais, sobre como havia aprendido a armar armadilhas com seu avô, sobre a esposa a quem havia amado e perdido. Ana lhe falou da morte de sua mãe, de crescer sabendo que a culpavam por aquela morte, das pequenas crueldades que se acumulam como a neve, até que a gente já não lembra como se sente o calor. Aprenderam os ritmos um do outro. Calisto lhe talhou um jogo de botões de madeira para substituir os que não paravam de saltar de seu vestido. Ana começou a deixar a xícara de café, justo onde sua mão iria buscar, lá de forma natural. Pequenos gestos, pequenos reconhecimentos, mas ainda mantinham distância. Seguiam dormindo separados. Seguiam sem se tocar, salvo quando era necessário. O acidente ocorreu no final de fevereiro. Calisto havia ido revisar a linha de armadilhas do sul, apesar dos protestos de Ana, que insistia que uma tempestade se aproximava. Ele havia assegurado que conhecia os padrões do clima, que conhecia a serra, mas a tempestade chegou mais rápido do que o esperado, transformando o mundo em uma parede branca de vento e neve. Ana passou o dia caminhando de um lado para o outro pela cabana, jogando lenha na fogueira, espiando pelas janelas que não mostravam nada salvo branco. Quando a noite caiu e Calisto ainda não havia retornado, o medo de verdade se instalou nela. Ela vestiu o casaco que ele lhe havia comprado meses antes. Se envolveu com tudo o que encontrou de agasalho e acendeu uma lanterna. A tempestade havia afrouxado um pouco, mas a neve seguia caindo em grossas cortinas. Ana saiu à força chamando o nome de Calisto, seguindo o que acreditava ser o caminho para as armadilhas do sul. O frio atravessou todas as suas camadas, e em poucos minutos ela estava tremendo com violência, mas a alternativa era ficar sentada naquela cabana sem saber nada, e ela não podia fazê-lo. Ela o encontrou meia hora depois desabado contra uma árvore. O sangue manchava a neve debaixo dele, escura inclusive sob a luz da lanterna. Um galho quebrado pelo peso da neve havia caído em cima dele e o havia golpeado em cheio nas costas. Ele havia conseguido se libertar, mas não sem sofrer danos sérios. Ana caiu de joelhos junto a ele, deixando a lanterna de lado. Ele abriu os olhos vidrados pela dor e o frio. Ana, estúpida, te disse que trago má sorte. Cale a boca. Suas mãos se moveram sobre ele, localizando a maior parte do sangue em uma ferida da cabeça. Pode caminhar? Não creio. Não devia ter vindo, disse para calar a boca. Ela passou um braço por debaixo dos ombros dele e o levantou com pura determinação. Ele pesava facilmente o dobro que ela, todo músculo e osso, mas o medo lhe deu força. Você vai voltar caminhando para aquela cabana, mesmo que eu tenha que te arrastar a cada passo.
De algum modo conseguiram. Ana meio o carregou, meio o arrastou através da neve, seguindo suas próprias pegadas de volta. Seus pulmões ardiam, os músculos lhe gritavam, mas ela seguiu se movendo porque a alternativa era deixá-lo, morrer, e algo dentro dela rechaçava por completo essa possibilidade. Dentro da cabana o levou perto do fogo e lhe tirou a roupa congelada com mãos trêmulas. A ferida da cabeça não era tão grave como parecia, mas ele tinha hematomas profundos nas costas e nas costelas. Ela limpou tudo com cachaça, fazendo-o sibilar entre os dentes, e depois enfaixou o que era necessário. Devia ter ficado dentro, murmurou ele com os olhos já se fechando. Não valia a pena se arriscar. Sim que você vale a pena, disse Ana com ferocidade. Você vale. Ela lhe jogou em cima todas as mantas da cabana, avivou o fogo até que o cômodo ficou quase demasiado quente e preparou café forte com cachaça. Conseguiu que ele engolisse um pouco antes que o esgotamento o levasse. Depois, sentou-se ao lado dele, observando como seu peito subia e descia, e compreendeu com uma clareza cristalina que amava aquele homem. O amava por sua bondade silenciosa, por tê-la visto como humana quando ninguém mais o havia feito, por fazer-lhe uma cadeira e não pedir nunca nada em troca, por dizer-lhe que ela valia algo e dizer, Lô, de verdade. A revelação a aterrorizou mais que a tempestade, porque Calisto havia tido razão. Todos os que se aproximavam dele terminavam feridos ou mortos. E ali estava ela, completamente vulnerável, entregando o coração a alguém que já havia perdido demais. Mas sentada ali à luz do fogo, velando-o, também compreendeu que não lhe importava. Melhor amar e perder do que não sentir nada jamais. Seu pai lhe havia ensinado a se fazer pequena, a não esperar nada, a acreditar que não merecia nada. Mas aqueles meses com Calisto lhe haviam ensinado algo diferente, que era capaz de mais do que havia imaginado, que tinha valor além do que decidissem os homens em um leilão, que podia escolher ser valente, e agora o escolhia. A recuperação de Calisto foi lenta. Durante 3 dias, ele mal se moveu, dormindo em intervalos, enquanto Ana o vigiava. Lhe dava caldo, o fazia beber água e lhe trocava as vendas. No 4º dia, seus olhos recuperaram a clareza, e ele tentou se levantar. Devagar, disse Ana ajudando-o. Você recebeu um golpe muito forte. Eu lembro. Ele a olhou. Ele a olhou de verdade. Você saiu em plena tempestade. Claro que sim. Poderia ter morrido. E você também. Ela sustentou o olhar. De fato, quase morre. Então melhor não falarmos do que poderia ter acontecido. Ana. Ele estendeu a mão e depois parou, deixando-a suspensa entre ambos. Por que você se arriscou? Poderia ter mentido. Poderia ter dito que era por dever, por obrigação ou por simples decência humana, mas já havia decidido ser valente. Porque eu te amo, disse com singeleza, e não ia deixar que você morresse sozinho na neve. O silêncio que se seguiu foi tanto que ela pôde ouvir o crepitar do fogo, o vento lá fora, a batida de seu próprio coração, martelando em seus ouvidos. A expressão de Calisto passou por várias mudanças. Surpresa, incredulidade, algo que poderia ter sido dor. Não pode, disse afinal. Não sabe o que está dizendo. Tenho 19 anos, não sou estúpida, sei o que sinto. Todos que amo morrem. Minha esposa, meu filho, meus pais, todos. Eu não. Não posso. Ele desviou o olhar. Devia ir embora. Quando chegar a primavera, eu a levarei de volta ao vilarejo. Poderá? Não, não entende. Entendo que tem medo. Ela se aproximou mais e tomou a mão que ele havia tentado estender antes. Entendo que perdeu pessoas e isso quebrou algo dentro de você. Entendo que pensa que voltar a amar convida a mais dor. Mas, Calisto, eu já estou aqui. Já te amo. Afastar-me não mudará isso. Só significará que os dois estaremos sozinhos. E se te acontece algo? E se então acontecer algo? Não podemos viver a vida inteira temendo o que poderia sair mal? Ela apertou a mão dele. Você me ensinou isso. Você me salvou de uma vida de medo, de não ser nada. Deixe-me salvá-lo também. Calisto olhou para suas mãos unidas como se não terminasse de crer que fossem reais. Então, lentamente, levou os dedos dela aos lábios e os beijou. Não sou bom nisso.
sussurrou contra a pele dela. Não sou há muito tempo. Então aprenderemos juntos. Ana sentiu lágrimas nas bochechas, mas não se importou. Aprenderemos a estar menos quebrados, a confiar que as coisas boas podem durar, a nos deixar amar. Então ele a puxou para seus braços com cuidado por suas feridas e a segurou como se fosse algo precioso. Ana se envolveu nele e sentiu pela primeira vez em sua vida que havia chegado em casa. Ficaram assim muito tempo, simplesmente abraçados. O fogo foi se consumindo, o vento uivava lá fora, mas dentro da cabana, duas pessoas que haviam se acreditado incapazes de ser amadas encontraram calor nos braços um do outro. A primavera chegou devagar às serras. A neve se derreteu em manchas, deixando ver a grama dura do mato por baixo. As feridas de Calisto cicatrizaram. Embora durante umas semanas ele se movesse com mais cuidado, mas também havia cicatrizado outra coisa, a distância entre eles. Levaram a cama para o cômodo principal, onde fazia mais calor. Dormiam aconchegados sob os edredons que Ana costurava com retalhos. Aprenderam o corpo um do outro devagar, com cuidado, com uma ternura nascida de saber que ambos haviam sido feridos antes. Uma noite, Calisto lhe disse com os dedos traçando desenhos sobre sua pele. Você é linda. Ana soltou uma risada amarga. Não precisa mentir. Não minto. Ele se incorporou um pouco para olhá-la. O mundo te disse que não era porque não se parece como eles acham que deveria se parecer. Mas eu te vejo, Ana. Vejo o quão forte você é, o quão valente, o quão bondosa. Vejo a mulher que entrou em uma nevasca para salvar um tolo como eu. Isso é lindo. Isso é o que vejo quando te olho. Então ela chorou e ele a segurou. Ele a segurou através dos anos de dor, de uma vida inteira acreditando que valia menos, do peso de cada palavra cruel. E quando ela terminou de chorar, ele lhe beijou a testa como havia feito no dia do casamento. Mas desta vez significava algo distinto. Desta vez significava: te escolho, te vejo, te amo. O verão lhes trouxe uma visita. O padre Joaquim, montado em uma mula e parecendo ainda mais velho do que Ana recordava, apareceu na cabana em uma brilhante manhã de julho. Pensei em vir ver como estavam, disse aceitando um café com mãos trêmulas. O casamento é um sacramento, mas é preciso cuidar dele. Queria ter certeza de que as coisas iam bem. Calisto e Ana trocaram um olhar. Estavam sentados muito juntos no banco que Calisto havia construído com o braço dele descansando naturalmente atrás das costas dela. A cabana estava cheia de pequenos sinais de sua vida juntos. O costureiro de Ana, as armadilhas de Calisto sendo oleadas, flores silvestres em um frasco sobre a mesa. As coisas vão bem, padre, disse Ana em voz baixa. O ancião os estudou com olhos que haviam visto muita dureza e sabiam reconhecer a serenidade quando a viam. Me alegro. Alguns casamentos começam com amor e o perdem. Alguns começam sem ele e nunca o encontram. Mas vocês dois, ele sorriu, são dessa classe rara que começou sem amor e ainda assim o cultivou. Essa é a mais forte de todas. Antes de ir, ele lhes perguntou se queriam renovar seus votos. Não é necessário legalmente, explicou. Mas às vezes significa algo voltar a dizer as palavras quando de verdade se sentem, ou fizeram ali mesmo no alpendre da cabana, com as serras como testemunhas e os pinheiros sussurrando ao redor. Desta vez, quando Calisto disse, sim, aceito, sua voz foi firme. Desta vez, quando se beijaram, foi real, lento, doce e cheio de promessa. O padre Joaquim os abençoou e aceitou como pagamento carne fresca de veado. Enquanto se afastava montado em sua mula, gritou para trás. Não deixem passar tanto tempo antes de voltar ao vilarejo. As pessoas deveriam ver como é um casamento de verdade. Na primavera seguinte, Ana acordou uma manhã sentindo-se estranha. Levou alguns dias para entender o que significava e alguns mais para acreditar. Quando finalmente contou a Calisto, ele ficou completamente imóvel. Tem certeza? Perguntou. Bastante certa. Ele guardou silêncio tanto tempo que ela começou a se preocupar. Então a puxou para si, apoiou o rosto em seu ombro. Ana sentiu umidade em seu pescoço e compreendeu que ele estava chorando. Pensei que nunca voltaria a ter isso,
disse com voz áspera. Nunca pensei que o merecesse. Os dois o merecemos, lhe disse Ana. Os dois merecemos coisas boas. A gravidez foi difícil. Seu corpo, já grande, inchou ainda mais. Ela ficava enjoada com facilidade e se cansava ainda mais rápido. Mas Calisto esteve ao seu lado durante todo o processo, paciente e firme. Massageava seus pés quando doíam, segurava seu cabelo quando ela tinha náuseas. Todos os dias lhe dizia que era forte, que podia fazê-lo, que a amava. O bebê chegou no final do outono depois de um parto que durou quase um dia inteiro e deixou Ana exausta, mas triunfante. Um menino saudável e barulhento com o cabelo escuro de seu pai e o queixo decidido de sua mãe, o chamaram Tomás, em homenagem ao pai de Calisto. Calisto segurou seu filho com mãos trêmulas, olhando alternadamente para o bebê e para Ana com uma expressão de assombro. Tenho medo, admitiu. E se ele crescer forte e feliz? O interrompeu Ana com suavidade. E se viver uma vida longa e boa? E se os três fizermos isso? Não podemos controlar os IC, Calisto. Só podemos nos amar enquanto estivermos aqui. Ele assentiu, sem deixar de olhar a pequena vida que haviam criado juntos. Há 2 anos estava sozinho e queria seguir assim. Pensava que era o mais seguro. E agora? Agora vivo aterrorizado cada dia de que aconteça algo a qualquer um de vocês. Mas também sou mais feliz do que pensei que voltaria a ser jamais. Ele levantou a vista para ela. Você fez isso. Me ensinou que vale a pena ter medo se em troca você pode amar alguém. Ana sorriu, exausta, dolorida e coberta de suor, mas mais feliz do que havia imaginado possível. Nós nos ensinamos um ao outro. Passaram os anos, Tomás cresceu de bebê para menino pequeno e depois para rapaz, amando as serras tanto quanto seu pai. O corpo de Ana carregava as marcas do parto, da dura vida na serra, do passar do tempo. Mas também se movia de outra maneira agora, já não encurvada nem pedindo perdão, mas com a cabeça erguida. Havia aprendido que seu valor não era determinado por seu tamanho nem sua forma, mas pelo que fazia com seus dias e pela maneira em que amava sua família. Ela e Calisto tiveram mais filhos, uma menina chamada Graciela e depois outro menino a quem chamaram Samuel. A cabana se ampliou para dar cabida a todos. Outras famílias se instalaram nas serras e pouco a pouco cresceu uma pequena comunidade. Ana chegou a ser conhecida como alguém a quem procurar quando se estava ferido ou doente. Calisto se tornou o homem a quem outros pediam conselho sobre caça com armadilhas ou a sobrevivência nos invernos duros. Iam ao vilarejo 2 vezes ao ano, sempre juntos, sempre em família. Ana notou que as pessoas os olhavam diferente agora, não com pena nem com nojo, mas com algo parecido com respeito. A mulher que ninguém havia querido se havia convertido em uma mulher com um esposo forte, filhos saudáveis e um lar cheio de amor. Mas ela não precisava do respeito deles. Tinha algo melhor. Tinha Calisto olhando para ela cada manhã como se ela fosse todo o seu mundo. Tinha filhos que corriam para seus braços. Tinha uma vida construída com suas próprias mãos. Uma tarde, enquanto estavam sentados no alpendre vendo como o entardecer tingia de ouro as serras, Calisto tomou sua mão. Lembra do dia em que te comprei? Como poderia esquecê-lo? Ana se apoiou no ombro dele. O pior e o melhor dia da minha vida. Tenho pensado nesse dia, no quão perto estivemos os dois de perder isso. Ele fez um gesto em direção à cabana de onde se ouviam as risadas das crianças brincando lá dentro. E se eu não tivesse ido ao vilarejo nesse dia? E se eu tivesse tido demasiado medo para fazer o lance? Mas você foi, e não o teve. Só porque vi alguém que parecia ter se rendido, e isso me fez dar conta de que eu também havia me rendido. Você me salvou só por estar ali, por ser alguém que precisava ser salva mais do que eu. Ela se virou para olhá-lo, para aquele homem que uma vez havia sido um estranho e que havia gasto 5.000 réis para mudar a vida de ambos. Nós nos salvamos um ao outro. Creio que é assim que isso funciona. Os melhores amores não consistem em que uma pessoa resgate a outra. Consistem em que 2 pessoas quebradas decidem curar juntas. Calisto lhe beijou a testa, as bochechas, os lábios. Os 5.000 réis mais bem gastos da minha vida.
O homem mais inteligente que conheci, respondeu ela, embora tenha levado um tempo para você perceber. Ficaram ali sentados até que saíram as estrelas, com as mãos entrelaçadas e o coração cheio, agradecidos pela vida que haviam construído a partir das cinzas de suas tragédias separadas, duas pessoas que o mundo havia descartado e que se encontraram mutuamente para decidir que valiam a pena. E no final, isso mudou tudo.